Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Caminhos da Medicina. O podcast que vai te ajudar a encontrar o seu propósito, vai te dar luz dentro do seu caminho da medicina. Muito prazer, meu nome é Gabriel Sandrin e hoje a gente vai conversar com a doutora Vanice Portela Ramos, cirurgiã vascular, professora universitária, coordenadora da residência de cirurgia vascular, a propósito, a residência que eu faço parte, e também coordenadora da unidade de cardio, do serviço de cardiorrespiratório do Hospital Universitário Presidente Dutra. Seja bem-vinda, doutora Vanice. Muito obrigada, Sandrin. Primeiro, preciso realmente te agradecer por essa oportunidade. Você sabe que você está me tirando da zona de conforto, né? E quando eu estava vindo para cá, eu me lembrei do nosso primeiro contato, da tua primeira entrevista comigo. Há mais de 8 anos, você ainda é acadêmico, né, de medicina, junto com outros amigos de turma e da faculdade. Sim. Fundaram aí o Medicina com Humor. E ali a gente fez uma entrevista. Você fez uma entrevista. E eu tinha o desafio de falar um pouco da minha vida, da minha trajetória, né? Então, ali a gente viu que a gente conseguiu, de uma forma positiva, impactar algumas pessoas, né? Tivemos feedback bem positivos. Sim. Então, eu acho que o que a gente espera é que melhore ainda mais o impacto, que a gente consiga atingir mais pessoas, né? E eu queria começar falando a mesma frase que eu terminei a nossa entrevista há mais de 8 anos, que é aquela frase de Confúcio que fala: sempre procure um emprego que te faça feliz, que você nunca vai precisar trabalhar no único dia da sua vida, né? Então, acho que o sentido de tudo é a gente buscar se encontrar, ser feliz, porque faz com amor, né? Sem dúvida. E essa é a principal missão do nosso projeto aqui. Porque a gente, hoje, eu até estava lendo um livro que ele fala sobre o paradoxo das escolhas. A gente ter muitas escolhas hoje, talvez causa mais sofrimento em quem é mais novo do que a gente, desde o vestibular, né? Hoje em dia tem dúvida até se faz faculdade ou não, se segue caminho de produção de conteúdo ou não, se vira atleta ou não. Então, desde pequenininho, hoje a diversidade de opções é maior. Dentro da medicina também tem se aumentado essas opções. Dentro do universo clínico, da cirurgia, da pesquisa, do ensino, da gestão, se é professor de curso privado ou universitário. Então tem se aumentado e a gente percebe que as gerações têm sofrido um pouco mais. Talvez possa estar emocionalmente um pouco mais frágeis do que as gerações anteriores, pode ser também. Mas a gente percebe que isso tem angustiado um pouco quem está no fim da faculdade, ou mesmo já durante a residência. Será que eu estou no caminho certo ou não? E a proposta, professora, é justamente essa, do Caminhos da Medicina, dar luz. De repente, a gente traz a história de alguém, que é um caminho onde a pessoa que está assistindo se identifica e fala: eu tenho tudo a ver com ela. E dá um pouco de paz, dá um pouco de luz. Opa, também posso considerar isso. Ou às vezes fala: não, eu não tenho nada a ver com essa pessoa, acho que eu sou mais de outro caminho. Uhum. Então essa é a proposta do Caminhos da Medicina. Só que antes da gente falar de medicina em si, a gente tem que conhecer quem está por trás do jaleco, né? Mais importante do que saber o rótulo, o título, a especialidade, é conhecer a pessoa mesmo. E aí eu queria saber um pouquinho da sua história. Como é que a senhora pensou em ser médica? Quem te influenciou? Teve alguma influência? Por que decidiu fazer medicina? Uma pergunta importante. A maior influência da minha vida é meu pai, né? E já causa emoção, porque ele... a forma com que ele vive a vida, né, de sempre estar solícito, sempre ser acessível e sempre ajudar as pessoas. E nisso eu cresci vendo meu pai servir. Então eu tinha muita vontade, de uma forma técnica, de estudar. E por que não tratar? Por que não curar? Então, a medicina veio de inspiração do meu pai, de influência direta do meu pai. Mas o seu pai é médico? Não, não é médico, e é aí que surpreende, né? Sim. Os princípios, os valores de assistir, né? Me influenciaram diretamente. Ele tem a chama que é essencial na medicina, né? Sim. De solidariedade, de compaixão, exatamente, de cuidado. Cuidar de gente. E isso foi desde pequenininha que a senhora decidiu? Desde criancinha ou foi mais já perto do vestibular mesmo?
Então, eu acho que quando a gente é muito pequeno, a gente quer ser apresentador de televisão, né? Cantora. E a aeromoça. Nunca me vi cantora, que eu tenho um pouco de timidez de microfone. Estou te falando que eu estou saindo da minha zona de conforto. Mas eu cresci pensando nisso, né? Então, Sandrinha, o que me chama a atenção é que essa minha ânsia pela medicina era tamanha que eu demorei 4 anos para passar no vestibular. Então, foi uma fase de muita dificuldade. Foi quando eu entendi e vivi, na verdade, a palavra resiliência, né? Porque a cada reprovação eu tinha que me renovar e me reestruturar. Então, eu digo que ao longo da minha vida foi quando realmente eu cresci, eu amadureci, eu me entendi, eu me vi numa força absurda que eu desconhecia, né? Sim. Deus no controle de tudo com o tempo perfeito, a hora certa de acontecer, aquela história que a gente sempre fala, né? Nada Sim. é sorte, Sim. Nada é azar, tudo tem um propósito, um momento. E o momento de Deus é perfeito, né? E depois dessa fase de vestibular, eu realmente aprendi muito, me autoconheci, Sim. de fato. E uma força que eu não descobria em mim. Então, aquilo foi importante, teve um propósito para eu me considerar e ser mais forte. Então, a medicina, para mim, ela veio com dificuldade. Sim. Né? Por essa... A porta de entrada já foi difícil foi dura demais, de abrir. Né? E por isso eu penso que eu valorizo tanto a profissão. Eu vejo com muita leveza e muita beleza, né, a vocação de ser médico. E a gente não pode sair de casa descontente para trabalhar, porque a gente lutou muito. E sempre quando eu fico assim cansada, eu lembro, meu Deus, como eu lutei para estar aqui, né? Então, eu repenso, eu ressignifico e falo, não, vamos lá. Foi essa a escolha que eu fiz e demorei para conseguir, para conquistar. Sim. E a senhora, em algum momento desses 4 anos lá de luta, de resiliência, pensou em algum momento em não fazer medicina? Sempre mantive o foco de fazer a medicina, porque eu sabia que um dia ia dar certo para mim. Sim. Certo? Tem até uma frase do Ayrton Senna que guia muito a minha vida. Faça tudo com amor, faça tudo com fé em Deus. O caminho um dia vai chegar, você um dia vai chegar lá, né? Sim. Um dia vai dar certo. E eu conduzo dessa forma. Quando eu tenho um foco, um objetivo de vida, segue. Entendi. Confiando que Deus está no controle e que se for para ser seu, será. Né? Então eu não pensei em desistir. Sofri muito, chorei muito, sim, mas desisti não. E quando realizou o sonho? Nossa! Quando entrou a sensação? Me ressignifiquei, né? O dia que saiu o resultado vestibular? Seria a primeira médica na família, então aquela referência dos meus pais, né, se concretizou. Foi um sonho, não meu, foi um sonho familiar, né? Você lembra onde soube que tinha sido aprovada? Eu era no lembro rádio? Que foi até meio sinistro, assim. A minha irmã mais nova, ela também estava tentando fazer medicina. E foi num jornal lá na UFMA. A gente foi para a UFMA, né? Na minha época tinha isso mesmo, vestibular. Tinha um rádio que anunciava os nomes dos candidatos. Mas a gente não se detinha de ficar escutando ali. A gente foi na UFMA. Eu lembro que eu fui com os meus pais e a minha irmã, que também estava fazendo vestibular para a medicina. E lá a gente foi ver o meu nome, foi uma alegria, uma mistura de sentimentos, né? Porque eu tinha conseguido o êxito e ela naquela ocasião não tinha. Caramba! Depois ela passou, hoje é médica, então assim, é nisso que a gente vê Deus, né? Em todos os momentos. Sim. Então foi com certeza uma das grandes emoções da minha vida, né? A realização de um sonho familiar, não era só meu, era a vitória de todo mundo, né? Exato. Que massa! E aí então a senhora entra na faculdade de medicina, aqui na Universidade Federal do Maranhão. E em relação a, claro, uma experiência nova, descobrindo tudo, né? O que era um prédio de anatomia, aquela coisa que é natural da gente estar descobrindo. Mas em relação à carreira, a senhora já pensava em alguma coisinha? Já tinha um feeling? Ou não? Deixou rolar? Falou não. Esse jeito meio manso que eu tenho de falar, as pessoas sempre achavam que eu ia fazer pediatria, né? Com esse jeito de falar, menininho, cor-de-rosa. Mas aquilo não me satisfazia como pessoa, né? E para mim, eu via além, né? Eu via, a tua frase, ela fundamenta muito, né? Que a cirurgia é uma clínica soberana.
Sim. E eu acho isso perfeito, e é exatamente o que eu penso, né? A cirurgia em si, ela te dá a oportunidade de ser objetiva, de ser prática e de ser resolutivo, né? Seguindo uma técnica, você alcança, né, o tratamento e muitas vezes a cura do paciente. Então, eu penso que ser cirurgião é se empoderar mesmo da medicina, de técnicas. O paciente se apresenta para você ali numa entrega, né? Sim, confiando nessa relação médico-paciente. Eu já viu o resultado sou apaixonada pela cirurgia. Desde o começo. Não mudaria, né? E desde o princípio, então, a cirurgia já chamou a atenção da senhora? A minha dúvida era em relação ao que fazer, né? Porque, assim, dentro da cirurgia. E quando eu fiz, Sandrinho, era um ambiente ainda um pouco masculino, sabe? Sim. O que eu acho interessante é isso, né? Que vem a evolução da história natural, né? Elizabeth Blackwell aí tentando ser a primeira mulher a ser médica, e a gente vê quebra de paradigma, ela se vestindo de homem para conseguir fazer um curso que ela desejava, né? E eu ainda estudei num hospital que era um ambiente essencialmente masculino, de japoneses e chineses que às vezes não queriam operar com a gente, mulher, né? Sim. Mas hoje eu vejo que o ambiente está completamente por igual, sabe? Sim. Eu vejo, inclusive, que as mulheres ocuparam o espaço do centro cirúrgico, que traz muita satisfação, né? Cada um com a sua identidade, com o seu princípio, com o seu valor. E a mulher não precisa mudar o jeito dela, a essência dela, a sensibilidade dela, a forma dela tratar o próximo para ser um cirurgião. Não precisa, né? Sim. Pelo contrário, hoje eu vejo que somos iguais. Sim. Estamos no mesmo ambiente de trabalho iguais. Às vezes me perguntam assim, você recebe menos do que homem? Eu falei, não recebo menos do que homem, também não trabalho menos do que homem. Então, assim, aquele tabu que veio da história e que realmente existiu, hoje não existe mais, né? A gente vê até as gestões sendo feitas no centro cirúrgico por mulher. Então, assim, não vejo que existe mais essa diferença de sexo, sabe? Eu acho que, inclusive, você que tem dúvida, né, de assumir essa carreira de cirurgiã, não, o ambiente é completamente solícito, né, e convidativo, inclusive, para essa realização, sabe? Inclusive, eu vi um resultado, foi algum estudo, uma reportagem, uma amiga minha que faz cirurgia plástica em Brasília colocou no Stories, dizendo que ser operado por mulher tem mais chance de sucesso. Tipo assim, a taxa de mortalidade é menor com as mulheres do que com os homens, de acordo com aquele estudo. Isso aí é levantar a bandeira feminista. Eu acho que é igual, sabe, Sandrinha? A minha opinião leiga, eu não acho sei que é igual. Que esse estudo avaliou, mas de repente a cautela, talvez, fazer mais delicado, mais prudente, menos saber a hora de parar, saber fazer a coisa mais... Talvez esse estudo levou que somos iguais. Sim. Sabe, eu acho que não tem... A técnica é a mesma, e eu acho que a forma com que você conduz, talvez a diferença de personalidade, de criação, de princípio, mas somos iguais. Né? Eu acho que esse estigma, esse preconceito já caiu por terra há muito tempo. Eu acho que estamos por iguais, entendeu? Sim. Não me sinto menor por isso, não. Sim. De jeito nenhum. E algumas mulheres, né, me perguntam isso ainda no internato, na faculdade, na fase acadêmica, né? E eu digo exatamente isso, não. Se permita, seja feliz no que você quer fazer. Não tem isso de sexo, religião, cor. Não precisamos usar disso para sermos diferentes, né? Eu acho que somos todos iguais. Sim. E em relação à sua... Já sabendo que a senhora... Quando... No início da faculdade a senhora despertou para a cirurgia? Foi mais no meio? Foi através de uma liga? Então, aí a minha mãe achava, algumas pessoas achavam que esse meu perfil era de pediatra. Sim. E eu não me enquadrava naquilo. Você não se via como pediatra? Não me via como pediatra. E, na verdade, eu me encontrei quando eu fiz parte de uma liga acadêmica de cirurgia, que inclusive conheci o meu marido. Olha aí. E aí transformou minha vida, pessoal e profissional. Foi quando eu me encontrei, né? Hoje casada com ele, mãe de 3 filhos. E foi quando eu me encontrei, na verdade, né, como cirurgiã. Foi em qual período da faculdade? Foi o 7º, 8º período. Eu paguei para fazer parte dessa liga acadêmica para aprender técnicas cirúrgicas. E ali eu me encontrei. Eu falei, gente, esse é o meu universo, esse é o meu mundo, sabe? Sim. E me realizei realmente como pessoa. E o namoro já começou logo lá no começo também? Começou logo lá. 8º período, 9º. Ele era... Seu marido é veterano? Era veterano. Veterano.
muito, um ano na faculdade? Quantas turmas de diferença vocês? Um ano de diferença. Então ele já estava... Já estava adiante. Já estava adiante. E aí, então, a senhora seguiu a faculdade, pensando em cirurgia, e então chega a época das provas de residência. Qual que era a sua intenção? Já era, de fato, fazer residência fora da sua cidade natal, fazendo nos grandes centros da época, São Paulo, Rio? Quando eu fiz, a gente ainda tinha esse estigma de que fazer fora era mais interessante do que fazer aqui, no nosso estado, né? Sim. Hoje eu vejo que isso está completamente mudado, pelo contrário, você estando aqui, você tem a possibilidade de se mostrar, né? De atingir o mercado de trabalho, mas na minha época eu realmente pensava dessa forma, que se eu fosse para fora, eu ia ter um maior reconhecimento no retorno. Sim, e lá na época os grandes centros eram São Paulo, Paulo e Rio. Talvez até o Rio um pouco mais, na sua época. A senhora chegou a fazer prova no Rio, então? Eu fiz primeiro em São Paulo, onde eu fiz a cirurgia geral, e depois eu fui para o Rio, fazer vascular no Rio. Sim, e como é que foi a experiência dentro da cirurgia geral? Porque a senhora vivia dentro da casa dos pais, sim, num mundo mais controlado. Foi uma fase de mais um momento de dificuldade. Porque exatamente, eu estava num ambiente controlado e que não precisava me preocupar com nada, absolutamente nada, porque eu tinha tudo, né? Sim. E aí, quando eu fui morar fora e morei dentro do hospital, eu verdadeiramente residi, né? E eu me permiti isso. Porque eu achava que se eu estivesse dentro do hospital, eu ia ser acionada todos os momentos. E assim era, né? Sim. Então, eu tive um momento de residência, eu estava ali para estudar. Então, eu me permitia sempre ser acionada quando fosse necessário. Sim. Então, eu saio de uma zona de conforto, né? Para um ambiente inóspito, pessoas que eu não conhecia e tentando realizar um sonho. E o seu namorado foi para São Paulo também? Namorado na época, né? Que é o seu marido hoje, mas namorado... Ele foi antes. Ele foi antes. Para São Paulo também? Para São Paulo também. Para São Paulo. Mas vocês mesmo assim, a senhora ficou no hospital, imersa, ele no dele? No começo ele foi primeiro, né? Uhum. E aí aquela insegurança inicial da gente terminar pela distância. Sim. Mas a história de Deus o tempo inteiro na nossa vida, né? Quando tem que ser... Vai. Não tem aquilo que atrapalhe, né? Não tem, né? Então, assim... E a nossa meta sempre foi um crescimento conjunto. Eu acho que a gente sempre focado, né, em crescer juntos. Uhum. Eu acho que isso pesou. Sim. Então, ele foi primeiro e eu fiquei aqui estudando e me autocontrolando, porque eu já tinha aquela história pregressa de ter ficado 4 anos para passar no vestibular. Sim, então, eu não podia mais errar, eu não podia me dar esse direito de errar. Essa história do vestibular? Né? Sempre. Agora veio aquele pensamento... que eu criei a certa maturidade, porque graças a Deus, depois que eu entendi, né, que eu percebi que eu precisava me autocontrolar, não era falta de conhecimento, era falta de autocontrole. Sim. Então, quando eu me entendi, eu me conheci, aí as coisas começaram a fluir com mais facilidade, né? Eu comecei a passar nos concursos que eu me propunha a fazer. A residência foi de primeira, os concursos que eu fiz, então, assim, eu precisava realmente daquele tempo para me conhecer, para controlar o meu emocional, né? Então, eu acho que toda aquela insegurança, aquela juventude, aquela agonia, aquela ânsia, né? O tempo vai dando maturidade e aí então desbloqueou. E fui passando de primeira porque eu tinha esse foco. Eu preciso passar na residência e como ele está em São Paulo, eu quero ir para São Paulo, eu preciso estar no hospital que eu vá escolher, perto da onde ele estudava. Porque a gente já tinha essa meta de crescimento, né? Uhum. E assim foi, que Deus abençoou. E no ano de R1, mesmo estando junto na mesma cidade, mas não é um ano fácil de convívio. Imerso a gente quase não se via, na verdade. Isso que eu preciso imaginar. A gente quase não se via. Ele tinha um bip que era um terror. Tocava o tempo inteiro, sabe? Ele não tinha... Os dois fazendo cirurgia geral ao mesmo tempo. Mas estávamos ali com o propósito de terminar e sabíamos que aquilo era uma fase que ia acabar. Que ia passar. Que ia passar. E é isso que a gente precisa ter em mente, né? Uhum. Que o que eu quero? Eu quero, então vou para frente. E vou passar por um período de provações, de dificuldades. Né? Sim. Eu lembro que a senhora contou alguma história na nossa residência sobre essa fase do período de cirurgia geral, que está longe de casa, está longe dos pais, era... muito sofrido para a senhora, chorava bastante. Muito, tá aí um dos arrependimentos que eu tenho em vida. Eu sofria muito, chorava muito, né? Porque eu não podia transferir para os meus pais aquela minha insegurança, aquele medo, o enfrentamento, né? Sim.
E então eu realmente sofri, eu faria diferente. Hoje, com a maturidade que eu tenho, eu não choraria tanto, eu viria naquilo. Curtiria mais. Seria menos pesado, mais leve, né? E quando a senhora aprendeu a levar de uma forma mais tranquila a residência, já foi lá no final do R1, no R2, ou foi só na vascular? No final do R2 e, na verdade, no começo do R2. Foi quando eu virei R2, a noite do conhecimento, né? Que a gente passa do R1 para R2. Amadureceu até na parte emocional. Aquela parte de meia-noite para frente. Eu pensei que eu ia fazer totalmente diferente do que faziam comigo. Sim. Né? Então, o meu objetivo era aquele, era de acolher os meus R1s como eu não fui acolhida. Então, era o que mais mexia com a senhora era essa relação com os R+. Isso, com certeza. Era mais uma relação tóxica, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Entendi. Mas a relação com os staffs era boa ou também não tanto? Até comentei no começo, tinha staff que não queria operar com mulheres, né? Então, na verdade, era tóxico de todos os lados. E eu estava num ambiente que não era meu, né? Não era vem do ambiente de amor do seu pai, da sua mãe, de acolhimento, e vai para um lugar que ninguém quer estar perto de você, ou fica testando, fica... assediando. Mas eu confesso que eu nunca pensei em desistir, não. Sim. Porque a gente sabe que, no caso, na minha época eram 2 anos, agora são 3. Mas acaba. É uma fase de sacrifício, de doação, eu digo até de investimento. Sim. Né? Pra gente conseguir atingir o que a gente realmente quer. Sim. A senhora, pela sua parte, a senhora não pensou em desistir. Mas teve conselhos? Com certeza. De família? A minha mãe foi a primeira. Você não precisa disso, você já é médica, fica aqui. Volta, vem embora. Ela chegou a ver o seu... Por que ela disse isso? A senhora desabafou, um dia desmoronou, Não, né? ela foi conhecer o hospital. E aí ela viu... O quarto e tudo. Porque em São Paulo, né, os moradores de rua, eles estão lá vestidinhos. No Rio de Janeiro, eles estavam todos despidos. Então, ela ficou assustada com o que ela viu, sabe? Ela ficou preocupada, na verdade. Com o entorno com tudo que estava em torno do hospital onde eu moraria. Sim. Não, você não precisa disso. Você já é médica, você não precisa disso. Você nem fazer residência? E aí, naquela fase de conflito que eu precisava enfrentar, seguir, né? Falei, mãe, tá tudo bem. Eu vou ficar lá dentro, não vou ter riscos, né? Sim. Para acalmá-la, quando na verdade eu também estava inquieta, que era um outro universo. Sim, né? Caramba. Mas Sandrinha, tudo trouxe muita força, sabe? Com certeza. E crescimento mesmo. E a maturidade faz a gente ficar mais calejado. Sim, eu acho que nesses momentos de algum sofrimento maior, emocional ou não, é onde a gente mais consegue crescer, ficar mais forte mesmo. De criar algumas habilidades emocional. Como a senhora falou, de aprender a curtir mais o processo, não reclamar tanto, não chorar tanto, não gastar energia, né? Com algumas coisas que não iam edificar tanto. Mas então a senhora passou por essa tempestade, que foi a residência de cirurgia geral. Sim, para entrar na medicina foi uma tempestade, na geral também foi. Mas assim, hoje a gente olha para trás e a gente vê que passa. Sim. Tem um mantra que o pessoal fala muito. Residência tem dia e hora para acabar. Não precisa achar que se espernear ou não sei o que vai passar mais rápido. E eu super indico fazer cirurgia, porque a cirurgia realmente é muito linda, né? Sim. E como a senhora decidiu pelo caminho da cirurgia vascular? Foi dentro da cirurgia geral? Foi dentro da cirurgia geral. E teve algum staff que estimulou algum momento? Ou foi uma coisa construída? Foi construída. Eu tinha um R2 que teve férias, e então eu tive que ficar em imersão por 2 meses seguidos na vascular. E aí foi me apaixonando pela especialidade, né? Sim. A vascular, para mim, é a melhor especialidade cirúrgica, né? Eu sou muito suspeita para falar. Eu também. Graças a Deus. Eu também sou suspeita para falar. A vascular é uma especialidade extremamente rica, né? A gente conduz desde recém-nascidos com malformações arteriovenosas, passa pelos jovens, nas varizes, chega nos idosos com os aneurismas, com as doenças arteriais, estenose de carótida, aorta ilíaca, periférico. Sim. Então, a vascular traz um universo enorme do trauma, do pé diabético, a possibilidade de fazer exame, fazer Doppler, né? Então, assim, procedimentos ambulatoriais ou de alta complexidade em hospitais. Então, assim, a endovascular também agora. Endovascular. Então, na verdade, ser vascular te permite escolher. Eu quero fazer varizes, ou então eu quero fazer hemodinâmica, ou eu quero fazer Doppler.
eu quero fazer transplante. Sim. Então, assim, você tem uma gama de possibilidades na vascular que faz todo sentido. Para mim, realmente é uma especialidade riquíssima, assim, de campo de trabalho, sabe? Uma coisa que eu pensava muito em relação à vascular, que eu achava assim fascinante, era a possibilidade de ter uma semana bem variada. Tipo, pode ser um dia ambulatorial, um dia de dupla, um dia cirúrgico, um dia de sobreaviso, um dia de enfermaria, um dia... Ela, ao contrário de algumas especialidades, que é muito linear, enfermaria, né? cirurgia, cirurgia, ambulatório, enfermaria, cirurgia, tipo ambulatório. A clínica, por tipo exemplo, a clínica, que é ambulatório e enfermaria, ambulatório e enfermaria. Acho que seria enlouquecedor. Essa rotina, pra gente que pensa como cirurgião, que tem esse perfil, seria enlouquecedor ficar dentro dessa rotina, né? Entre aspas, dentro de uma mesmice, né? O que a gente gosta, na verdade, são os desafios diários, né? Sim. Fazer uma cirurgia, você sabe o que você tem que fazer do começo ao fim. Mas aquela cirurgia, ela não é do jeito que você planeja, né? E a mesma cirurgia é completamente diferente. Totalmente. Você nunca vai operar um paciente igual ao outro, né? Cada paciente tem a sua peculiaridade, a sua subjetividade, não dá. Sim. Você sabe o que você tem que fazer, mas na hora você vai ter que pensar e ter a frieza, né? E o equilíbrio emocional para conduzir as dificuldades, né? Sim, sem dúvida. É muito linda. Eu penso, ainda acho e falo que, usando a tua frase, né? Que é a clínica soberana. A clínica cirúrgica é soberana. É soberana. E então no R2 a senhora definiu de fato pela vascular? De fato ser vascular. Em relação a fazer prova de vascular, porque a senhora falou ainda há pouco que fez no Rio e a geral em São Paulo. Isso. E em relação a... Eu fiz nos 2 estados e passei nos 2 estados. Pronto. E aí fiquei no Rio. Mesmo tendo que se distanciando do seu namorado na época? Por quê? Porque em São Paulo foi em estágio. Entendi. E no Rio foi residência reconhecida pelo MEC. E eu, no Rio, os meus staffs viraram os meus amigos. Então eu tinha um ambiente muito mais saudável, né? A história da saúde mental. Sim. Eu fui bem acolhida ali outro eu me clima, sentia em casa, né? Sim. E eu ia permanecer no mesmo hospital onde eu estava, né? Sim. Então, assim, e morei dentro dele também, da mesma forma. Sim. Então a senhora mudou, aí o seu namorado na época ficou em São Paulo, já fazendo... Ele fez várias coisas, ele fez cirurgia cardíaca, né? Foi mesmo? Cirurgia oncológica. Depois ele fez fellow, ele fez um monte de outras coisas. Para dar né? tempo da senhora fazer tudo e voltar. Eu não sei, porque eu voltei antes, ele ainda ficou lá. Fez tanta coisa que ele continuou. Fez tanta coisa, se subespecializou tanto que ainda continuou lá. No Rio de Janeiro, quando a senhora fazia vascular lá, a senhora falou que o clima já da parte de clima em relacionamento era muito bom, mais leve, né? Não era tão tóxico. E imagino que a senhora também, lá pro final da cirurgia vascular, deve ter recebido propostas de continuar no Rio. Inclusive é um dos autores do livro, né, do Carlos José de Brito. Eu acompanhava muito o Dr. Rossi Murilo, e é uma pessoa assim que eu admiro demais dentro da nossa especialidade. Então, assim, os caminhos realmente vão se abrindo, né, pra gente. Mas eu e o marido, no caso hoje o marido, tínhamos o propósito de voltar, né? Sim. E meus pais envelhecendo, eu queria estar perto da minha família. Sim. Então, eu também acho fundamental. Eu acho que... Eu tenho certeza que isso faz total diferença. Você tá perto daquelas pessoas que você ama, que te amam. Sim. Você trabalha muito melhor, né? Você se doa. Eu também sou desse mesmo perfil da senhora. Tem gente que segue a vida à distância com muita tranquilidade. Que não e consegue, que tá bem, tá feliz. Tá tudo bem, né? é um outro perfil, né? Do se sentir feliz, né? Sim. E eu realmente sou muito família. Então, eu tinha necessidade de voltar, meu marido também. Então, assim, casou mesmo os interesses, né? Esse valor, do retorno. Estar próximo da família é inegociável, né? E aí eu lembro que eu ainda eu fiz uma prova, a Lenda Indo, né? Da endovascular no Rio. Sim. Eu fiz em São Paulo, para angiologia, radiologia intervencionista, né? Que tinham muito poucos profissionais no Brasil fazendo. E aí eu vi aquilo, um mercado extremamente interessante, né? Principalmente para cá, para o Nordeste, para o Maranhão. E foi quando eu passei no concurso aqui da UFMA, e aí eu realmente... A senhora chegou a passar na rádio intervenção? Comecei a cursar lá, que era o hospital bem pertinho de casa, onde o Bucão já trabalhava, né, como staff. Então as portas realmente se abriram ali.
mas a vontade de voltar para casa era maior. Então, quando eu passei no concurso, eu falei, não, é agora, eu vou largar tudo e vou para lá. Aí largou a residência de radiointervenção. Foi. Era residência, era fellow? Pra cá, residência. E foi com quantos meses de residência? Acho que eu tinha feito uns 4, 5 meses. Sim, caramba, tinha feito bastante. E aí vim para cá. E a senhora, em relação a esse ponto de ter saído, é tranquilo para a senhora? Se arrependeu em algum momento? Não me arrependi. E hoje, mais do que nunca, como eu vivencio o mercado daqui, eu vejo que... Foi acertado. Foi acertada a minha escolha. Isso não... Mas a questão que mais mexeu com a senhora... Poder entrar de novo no hospital onde eu me formei. Sim. E como staff, fez a diferença na minha decisão. Sim. E estar próximo da minha família... Isso pesava muito mais do que se tornar mais subespecialista em alguma área de atuação da vascular. Esse foi o grande peso, o que mais pesou para a senhora ter feito isso. Ou alguma outra coisa pesou também? Porque muita gente às vezes tem um certo temor de se expor à radiação e o fato de querer ter filhos. Não, na verdade eu não. Isso não mexia com a senhora? Nisso, não. Na época não. Na verdade eu sigo com a certeza de que as coisas acontecem quando elas têm que ser. Eu não acho que... Claro que a gente hoje estuda medicina e a gente entende que expor-se à radiação pode provocar falência ovariana, né? E às vezes infertilidade. Mas isso não era o que mais mexia? Não influenciou uma decisão. E a senhora veio... A vontade de voltar para casa era maior do que a vontade de ficar. Entendi. Eu estaria mais feliz aqui do que... lá. Entendi. Apesar do mercado estar se abrindo lá, porque lá estava se criando um serviço novo de radiologia intervencionista, né? A senhora concluindo a residência lá, a probabilidade de ser chamada era muito, muito, muito grande. E ia pesar muito depois, né? Se ficasse, não dava para largar, né? Então a senhora acabou tomando a decisão antes que... Na hora certa. Que a coisa Na hora de Deus, que eu digo, né? No hora propósito certa correto. De Deus, exato. Antes que a coisa ficasse com um peso cada vez maior e ficasse uma dúvida talvez mais pesada, né? Para decidir depois. E então a senhora volta para São Luís após ser aprovada no concurso? Sim. E aí quando eu cheguei aqui eu já fui convidada para ser supervisora da residência. Pronto. Eu queria entrar nesse... E aí é onde eu me realizo realmente como pessoa. Porque atrela as duas grandes paixões, né? A docência e a vascular. Sim. É o ambiente realmente que me faz muito feliz em trabalhar. Sim. Voltar para a casa que me formou, de alguma forma eu poder contribuir para a sociedade, né? Dar um retorno daquilo que eu recebi. E poder diariamente estar com o residente, estar disponível ao residente, né? Foi logo no início que a senhora chegou quando eu para ser cheguei, supervisora? Eu vim com esse objetivo. Caramba! Porque o serviço, na verdade, ele estava ainda consolidando a residência, não estava formado. E aí eu fui chamada para este propósito. Me ajuda na supervisão da residência. Eu preciso de alguém como referência para isso. A senhora chegou na inauguração, praticamente, da residência. Na verdade, a gente consolidou, né, a residência. A senhora recebeu a primeira residente, que foi a Juliana na época. Isso. Caramba, então a senhora... E aí a vontade de fazer o mestrado, de fazer doutorado, para eu me qualificar, né, como docente. E as coisas foram se abrindo. Sim, entendo, total. E aí então a senhora começa a abrir um outro caminho. A senhora volta da residência, entra como supervisora, e aí começa a crescer cada vez mais o pilar ensino, né? Pronto. Na sua vida. E a senhora de fato virou depois professora universitária. Sim. Foi depois de ser supervisora que entrou como professora universitária? Foi simultâneo. Eu lembro que eu estava na minha lua de mel quando me ligaram da UFMA para eu para lá, para ajudar, né, na formação dos acadêmicos que estavam já no curso. E só que eu passei foi no interior, né, daqui do Maranhão. Fiquei lá ainda 5 anos. Como docente de medicina lá de Pinheiro, né? Mas aí quando eu tive os meus filhos, a vontade de realmente estar próximo deles me fez largar, eu pedi exoneração. Todos os seus filhos? E aí eu entrei no segundo filho. Não, todos os seus filhos a senhora teve depois das residências? Sim. Não teve nenhuma gravidez durante a residência? Não. A da vascular? Não, depois que voltou como supervisora, concursada, aí que decidiu ter os filhos mesmo? Estava tudo planejadinho? A senhora seguiu a risco o seu roteiro? Ou na verdade, eu confesso que eu não me via nessa posição de mãe, sabe? Sim. Eu não pensava nisso. Era 100% profissão? Era profissão.
Até que o marido chegou e disse pra mim, né? E vamos ter uma criança, a gente precisa ter um bebê, eu quero ter uma família grande. Ele brinca até hoje com todo mundo que pergunta pra ele que ele quer ter 5 filhos, pelo menos. Já foram 3. Faltam 2. Não, mas já tá bom. A minha contribuição pro mundo já foi feita, né? Deixo pra vocês agora. Então, assim... Então chegou no momento do nosso casamento, porque quando eu voltei, eu não era casada, né? Sim. Eu passei no concurso da UFMA, eu passei no concurso do Dutra, e eu não era casada ainda. Então eu me entreguei, porque eu não tinha, de certa forma, um compromisso. Sim. Né? Uma responsabilidade de estar aqui, de assistir, de cuidar de alguém. Eu não tinha isso, então eu ia. Uhum. Mas aí quando nasceu o segundo filho, eu me vi na situação de que não tem sentido eu sair daqui, viajar, deixar as crianças. Então a senhora se mantinha viajando semanalmente com um bebê pequeno? Semanalmente. Caramba, professora. Aí eu me vi na situação de que aquilo não estava valendo a pena para mim, apesar de amar a docência. Sim. E aí eu falei, não, quer saber? Eu vou fazer uma prova para uma outra universidade mais próxima de onde eu moro, que facilite a minha vida e que não me distancie dos meus filhos. Sim. Passou a ser propósito para mim, passou a ser prioridade para mim, né? Sim. Então, e aí eu comprei a ideia do marido, né, de ter filhos, e a gente não 5? Lutou. Mais 3? Não, 5 não. Eu pensava em 1, já estava de bom tamanho. Porque a senhora que veio de um pensamento de... não, era profissão, bom tamanho. profissão, aí imersão. Mateus nos surpreendeu. Sim. Mateus é chamado Mateus porque o nome significa presente de Deus. Foi um presente de Deus pra gente. Não estava no script. E aí a Isabela veio porque o marido ainda queria os dos 5. Eu falei, rapaz, eu não tenho mais nem idade para isso. Eu me descobri grávida da Isabela, eu ia fazer 40 anos. Aí, isso é uma outra pergunta muito interessante que sempre me fazem. Sim. O tempo, né? Porque nós, mulheres, a gente tem uma certa, entre aspas, validade, né? Então, é uma inquietude muito grande. Poxa vida, eu faço antes, eu tenho filho antes. Entre as residências, durante o trampo. Pronto. O que a senhora aconselha? Não precisa. Eu acho que a trajetória que eu segui, eu recomendo para as pessoas. Estuda, né? Se consolida como pessoa, começa a trabalhar, começa a ganhar dinheiro, até porque você precisa sustentar a criança, você quer dar o melhor para ela, né? E dividir aí. O seu primeiro filho foi com quantos anos que a senhora engravidou? Eu estava com 35 anos. Depois de ter todas já as residências, tudo feito. já ter largado, já tinha até feito mestrado, aí eu estava querendo ir para o doutorado, aí foi a hora que o marido falou, né? Que estava na hora da gente pensar na... Se ele não tivesse falado, a senhora tinha seguido... Talvez eu não me atentasse, sabe, assim, para essa necessidade de a gente constituir uma família com crianças, né? Ele que deu essa puxada, tá na hora. Essa vontade dele foi grande. Jesus. E aí a gente, como casal, a gente define que é importante, né? Para ambos. Que também tem um propósito do casal, né? Pronto. Tem um de um, tem um de outro. Exato, tem que centrar, né? E tem um de ambos. E aí, Sandrinha, hoje eu vejo que a essência da minha vida são os meus filhos, sabe? E o mais incrível é que a senhora teve 1 filho, 2 filhos, 3 filhos e ao mesmo tempo não abriu mão da carreira profissional. Continuou como professora, como supervisora, como cirurgiã e tendo a agenda cheia, mas conseguindo não precisa abrir mão de nada, tudo isso. Sabe? As pessoas me perguntam muito. Perguntam. Como é que eu dou conta de fazer as coisas, né? Ser uma grande cirurgiã vascular e uma grande mãe presente ao mesmo tempo. Qual que é o segredo? Tem uma frase do Ayrton Senna que eu levo assim pra minha vida. Que eu tiro, na verdade, a essência dela, né? Que diz assim, faça tudo com amor. Faça tudo sempre com amor, com fé em Deus. Um dia você chega lá, um dia, de qualquer maneira, de alguma maneira você vai chegar. Então, o que eu penso é que siga, né, com o propósito e seja intenso na onde você estiver. Tipo assim, aqui, ó, eu tô com a tua entrevista. Eu me preocupei com a entrevista. Eu fui num salão, eu fiz maquiagem, fiz cabelo. Eu escolhi uma roupa para estar aqui. Né? Porque esse momento é um momento importante. Então, eu acho que é isso que as pessoas, se tiver alguma dica que eu possa dar para alguém, é isso. Faça com intensidade aquilo que você se propõe a fazer. Momento, né? Isso eu tenho uma outra frase bem legal que diz assim, quando você menciona a dedicação, o compromisso, não existe um meio termo, né? Ou você faz bem feito ou não faz. Então, aonde eu tô, Sandrinho, eu procuro estar inteira. Entendi. Sabe? Acho que esse é o grande... Esse é o grande ponto da vida de qualquer pessoa.
Eu não estou aqui preocupada, né, no que eu vou fazer ou com o problema que eu deixei em casa. Já almoçaram agora? Não estou. Eu estou aqui inteira, né? E quando eu estou com eles, eu estou inteira. Eu sou para eles. Então, assim, eu acho que viver com essa certeza e essa intensidade em cada âmbito da tua vida é o que faz a diferença, sabe? Quando eu estou ali operando com vocês no Dutra, eu estou ali no Dutra, eu não estou em outro lugar. Então, assim, eu acho que isso é o diferencial, sabe? Você se entregar onde você está, se doar. Eu acho que... E essa é uma habilidade difícil até, assim, não é difícil, mas é que ela vai sendo adquirida ao longo da vida, né? A maturidade com as horas de voo, te traz isso, né? Talvez os seus desafios fizeram valorizar o momento. E entender, hoje eu entendo que as pessoas são um instrumento de Deus, assim, que todas as pessoas e todas as situações que acontecem na nossa vida têm algum propósito. Sim. Ninguém entra na nossa vida por acaso. Alguém sempre vai ter alguma coisa para te acrescentar, para te fazer crescer. Sim. Então, quando você encara isso, você tem que viver com intensidade os momentos que você está. Perfeito. Talvez esse é o desafio, né, de muitas mães que têm trabalho intenso e também querem se dedicar muito à maternidade, porque talvez esteja no momento com a cabeça no outro, né? Tá na natação do filho, mas resolvendo pepino. E a senhora consegue se concentrar no que está fazendo. Se a natação deles começa... Eu estou numa cirurgia e a cirurgia se posterga no momento do futebol, da natação deles, eu não vou conseguir acompanhá-los. Ok, tudo bem. Sim. Sabe? Tá tudo bem. Eu não consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas eu preciso fazer muito bem feito aquilo que eu estou fazendo. Sim. Não adianta eu estar ali pensando num problema aqui, tipo, eu estar aqui pensando num outro compromisso. Não, eu estou inteira. A gente tem que estar inteiro aonde a gente estiver, né? Eu vi até uma reflexão outro dia sobre isso, de alguma influência, algum produtor de conteúdo, não me lembro agora qual foi, que ele fala muito sobre tempo de qualidade. Ah, excelente. E eu acho que a senhora consegue empregar muito bem isso. Eu não sei se eu consigo, não, eu tento. Assim, a vida do outro nos parece ser perfeita, né? Na verdade, não, eu sou cheia de defeitos, mas eu realmente tento fazer isso, me entregar com intensidade e qualidade. Vai ficar 1 hora com os filhos antes de ir para uma cirurgia, mas eu vou ficar 1 hora com eles. Não, intensamente. E, assim, a gente não precisa ter dinheiro para viver intensamente, sabe? É levar a criança para uma praça para correr atrás de um pombo, é levar a criança numa praia para a criança correr e brincar. Pegar tipo conchinhas assim, no mar. Não precisa, sabe? Não precisa, a gente se reinventa, fazer uma pintura dentro de casa, é se permitir, sabe? Sim. Sandrinho, eu digo que o meu melhor título não está impresso, né? O meu maior e melhor título é o de ser mamãe. Então, quando eu chego em casa, que as crianças vêm correndo ao meu encontro, mamãe, 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 qualquer tipo de dor e cansaço dissolve, ele totalmente. Eu me sinto renovada, sabe? No comando de Deus, e eles me incentivam muito. E é por isso que eu tenho a sensação de que eu não quero parar por eles, sabe? Para ser exemplo para eles. E eles me motivam demais. Então, assim, eu quero muito mais do que eu hoje tenho. E até ser médico melhor, até ser uma médica mais amorosa. Certeza. Atender uma criança e olhar com o olhar de... Exato. E humanizar, né? E entender que a gente está lidando com gente. Sim. Muito bacana. Eu acho que esse é um grande segredo mesmo. A senhora falou, foi até reflexivo sobre... Não é... Não, porque o pessoal ela consegue ser mãe na natação e opera a tarde toda e volta e consegue fazer dever com o filho. Mas tá, em cada momentinho desse tá por inteiro. Tá por inteiro. Se entregar, né, com força. Na docência a mesma coisa. Eu sempre falo isso para os meus alunos, que a gente tem pouco tempo juntos, né, em aula, assim. Eu sempre falo isso, vamos esquecer os celulares agora, vamos nos doar, vamos viver esse momento com intensidade. Eu tô aqui para somar, o que a gente vai somar, né? Como é que vai ser a troca de experiência? E é isso, é se entregar em tudo que você faz, né? Você sabe, você faz tudo muito bem feito, né? Ah, que isso, professora. Também tô igual a senhora, tô se encontrando. Estou me encontrando, lá aos pouquinhos para impactar a vida do próximo. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir isso. Não, já está conseguindo. Nem que seja a minha mesmo, para impactar. Eu estou completamente impactado. Isso é uma novela. Você tira a gente da zona do conforto e você ainda nos permite sorrir com leveza. Já não estou mais nem preocupada. É isso que eu falei para a senhora. Aqui tem um auditório assistindo, virtual. 1.000, 2.000, 3.000. A gente não sabe quantas pessoas podem assistir. Daqui a 5, 10 anos o vídeo vai estar eternizado. Mas as lições que tem aqui são
Não, é para qualquer geração. E são experiências, né, que eu demorei muito para, às vezes, sofrendo mesmo na pele, para adquirir, né? Aí, Sandrinho, quando a gente entende que Deus controla tudo, fica fluido, leve, sabe? Às vezes eu saio de casa, eu tenho tanta coisa para fazer que eu falo, meu Deus, como é que eu vou... Por onde eu começo a pensar, Por onde eu começo, por onde eu vou, né? Aí eu falo, Deus, te entrego meu dia e vai. E aí eu vou indo e as coisas vão aparecendo. Até uma vaga de estacionamento que eu vejo, eu falei, cara, Deus é muito foda. Olha o palavrão. Mas é um palavrão bom. É um palavrão assim, dizendo que é... assim, eu abre vejo os caminhos, isso, né? As pessoas, tira os véus. As coisas se abrem, né? E eu acho que quando a gente faz o bem, a gente recebe o bem. Então, eu recebo muito bem. Eu realmente me sinto muito abençoada, sabe? Por tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei com essa benevolência de Deus, né? Sim. E eu tenho muita coisa ainda que eu quero fazer na minha vida. E essa sua relação, sua comunhão com Deus, a sua fé, lhe ajuda também a se entregar ao presente. Com certeza. Porque na hora que você está pensando, onde é que eu tenho vaga? Eu vou pro hospital, eu tenho que ir no consultório, eu tenho que... Exatamente. Não, eu vou deixar tudo na mão dele. Isso, entrega. Desde que a senhora deixa, a senhora foca aqui, né? E aí conversa com alguém, aí toma um cafezinho, atende o paciente bem, porque os compromissos não é a senhora mais que está tomando conta mais ou menos dessa agenda. Isso, é alguém entrega para Deus, né? Que confia nele e que ele agirá, né? Sim. Então, é simples. Aí aquela rotina que é corrida fica leve. Sim. E você consegue sorrir em todos os lugares que você está. E você está feliz em todos os lugares que você está. Porque você está bem. E a senhora estando cheio de... Sendo um instrumento de bons sentimentos, isso transfere para os outros. Não, eu penso também nisso. Que a gente atrai aquilo que a gente emana, né? Isso. Por isso que eu falo que eu realmente sou muito abençoada, sabe, Sandrinho? Eu olho para trás, assim, tudo que a gente já conquistou, eu falo a gente porque eu coloco aí minha família, né? Sim. Tudo que a gente já conquistou é realmente muito importante, sabe? Sim. Os valores que os meus pais me passaram, que eu quero passar um tantinho para os meus filhos, sabe? Sim. São coisas muito pequenas, eu acho que ajuda muito. Um dos prazeres que eu tenho à noite, botar as crianças para rezar. Sim. E agradecer. O que foi de importante que aconteceu no seu dia? Eles lembram. Quer contar para a mamãe que foi legal. Eu não tô com eles ali, mas eles é um momentinho deles que eles expõem, né, as facilidades, as dificuldades, as expectativas. E exerce a gratidão neles, né? E pronto. E aí no final a gente acaba essa conversa rezando, que a gente fica sempre em família. O Bucão entra nessa, né? O marido entra nessa. E de agradecer e nominalmente as pessoas, a saúde das pessoas. A gente hoje entende que a gente não precisa pedir nada para Deus. A gente já tem tudo, né? O que a gente precisa, se é para pedir, é saúde. É verdade. Né? Então a gente tem que agradecer. E quanto mais a gente agradece, parece que mais a gente recebe, né? Eu falo isso muito com a minha esposa. Quando a gente agradece, também quando a gente doa sem intenção. Sim. Doa, que eu digo, não fazer é só bem, sem material quem, financeiro, né? Mas doa o seu tempo, doa seu cuidado, doa sua atenção. Parece que vai chegando outras... Caramba! Sandrinha, eu vou te falar uma coisa muito interessante que aconteceu comigo. Eu sempre tive uma inquietude em relação à doação, né? Sim. Como que eu poderia servir o próximo? Como que eu poderia ajudar o próximo? Aí meu cunhado falou assim pra mim: você tá no melhor lugar pra você servir as pessoas. Eu vejo toda segunda-feira como a senhora consegue servir bastante. E ali eu falei assim, gente, ele tem toda a razão. É no meu ambiente de trabalho que eu consigo ajudar as pessoas. Por isso que eu tenho dificuldade de dizer não. E aí você precisa me ajudar. Eu também tenho. Aí fica complicado. Porque eu acho que essas pessoas que a gente atende, que a gente cuida, né? São essas pessoas que nos colocam em oração. É verdade. E por isso que as coisas boas acontecem, vão voltando, né? Ainda mais nos ambientes SUS, a gente percebe a quantidade de gente que é carente de um atendimento, ou que está esperando há tanto tempo. Nos grandes hospitais SUS. Pessoas que viajam para a gente consultar. Como que a gente vai dizer não? Ou como vai atender rapidinho, sem conversar com mais cautela. Sem tocar, sem pegar. Sem palpar os pulsos, é impossível. Pois é, professora, agora mudando um pouquinho de assunto, mas puxando o link ainda família. A senhora é médica, especializada, cirurgiã, seu marido também, Dr. Bucão, cirurgião oncológico. Como é que é o pensamento de vocês em relação à carreira dos filhos? Sobre influenciar ou não a fazer medicina? Não vou influenciar, de forma alguma. Eu acho que a gente tem que fazer aquilo que nos satisfaz, que nos faz feliz. Se a gente escolher algo que
nos faz feliz, a gente vai se realizar. Sim. Né? A parte financeira vai ser um reflexo da escolha. Né? Fazer bem feito. Doutor Bucão também pensa igual a senhora? Igualzinho. Porque às vezes inclusive, o pai ele quer... influencia de uma forma negativa a medicina. Ele não quer que eles façam medicina. Não quer que faça. E eu acho isso o máximo. Então a gente permite experiências. Bota no futebol, bota no balé, bota no piano, bota na natação. Para eles, vai expondo, vai instigando, para eles se encontrarem. Em né? outras habilidades, né? Exato. De repente aflorar outras alguma. experiências, para eles se encontrarem como ser humano, né? Acho que a gente está aqui para isso. Para ser feliz, né? É, maravilhoso. E aí, a senhora também, mudando o assunto de novo agora, saindo um pouco do âmbito familiar e voltando um pouco para a profissão, a senhora, assistente, cirurgiã, exclusivamente na prática médica, vai entrando como supervisora, professora universitária, então vai crescendo o pilar. Eu gosto de falar que a medicina tem vários pilares: assistência, ensino, pesquisa, gestão e empreendedorismo. E a gente meio que tem um gráfico, né? De cada um. A gente se forma e a gente é 100% assistente. Muito interessante. E a gente é um pensamento que... Muito legal. E aí vai baixando assistente, vai aumentando um pouquinho o ensino. Verdade. O gestor. Sim. Empreendedor, pode ser que tenha, pode ser que não tenha, pode ser que o cara seja exclusivamente operador e não quer saber de ensino nem nada. Cada um tem um perfil. Se a gente fosse analisar de 0 a 100 o gráfico de cada um, teria. E eu percebo que o seu foi assistência, depois cresceu o ensino e agora está surgindo mais forte, um pouco mais o lado da gestão. Já que a senhora é supervisora de uma residência e recentemente se tornou chefe do serviço de cirurgia cardiovascular do Hospital Universitário. Que é até muito interessante, assim, porque hoje, né, nessa chefia dessa unidade do sistema cardiorrespiratório do Hospital Universitário, né, que a gente foi cria. Sim. Hoje eu estou na chefia de muitos dos meus professores, né, muito daqueles que contribuíram para a minha formação. Então, assim, é bem desafiador, porque eles serão meus eternos professores. Então, existe muito respeito nisso. E eu tenho aprendido, na verdade, esse novo mundo da gestão. Né? E eu penso que através de um bom diálogo, de uma boa conversa, de uma boa comunicação, né? Saber ouvir a inquietude do outro e tentar de alguma forma gerir isso, né? Não muda os valores, né? Do cuidado, de problema, de solução. Só que só está aplicando em outro território, né? Exatamente. E aprendendo, na verdade, a cada vez mais essa inquietude, né? De talvez isso venha dos meus filhos, essa vontade de estar sempre me inovando, me renovando e crescendo e me reinventando para ser feliz. Né? E eu acho que isso daí tem sido uma nova fase da minha vida, que eu tenho que estudar mais, eu preciso aprender mais e está sendo muito desafiador. E ao mesmo tempo está sendo muito gratificante, né? Constituir uma equipe, selecionar as pessoas para estar ali naquela equipe traz um certo empoderamento, assim, sabe? Sim. Uma felicidade diferente. E essa posição de chefia, de um serviço novo, isso tem tomado muito tempo da sua rotina semanal ou a senhora continua? Não, eu continuo sendo inteira quando eu estou ali e quando eu não estou ali... Porque a gente percebe às vezes alguns gestores que vão vai abrindo, vai diminuindo um pouco o ensino, diminuindo um pouco a assistência, se tornando mais... Na verdade, eu não quero que isso aconteça, eu não quero permitir que isso aconteça. A senhora quer estar sempre no centro cirúrgico, sempre no ensino. Eu gosto muito da assistência, eu amo a docência e, como a gente falou no começo, quando a gente consegue atrelar isso, é perfeito para mim, sabe? Sim. O equilíbrio entre as coisas é onde a senhora mais quer estar. Com certeza, exato. Atingir esse equilíbrio bem aí. Entendi. Buscando a melhoria pessoal e profissional. Perfeito. Sempre. Maravilha, professor. Tá passando tão rápido, só tem 10 minutos de papo. Voou. Jesus. Era para ser 1 hora, só tem 10 minutinhos. E tinha uma coisa que eu queria perguntar muito para a senhora, acho que para fechar o papo, antes da gente fechar de fato, que é sobre a cirurgia vascular, que não sei se é no Brasil todo, é mais aqui, é sobre esse dilema de até que ponto eu me especializo muito em uma área de atuação da cirurgia vascular ou me mantenho envolvido com a vascular toda de forma geral. Por exemplo, tem vasculares que estão na pegada de quero fazer só flebologia, só varizes. Tem outros que estão, não, eu quero só fazer endo. E a doutora Edla, por exemplo, que também é minha staff,
trabalha com a senhora no privado, também é staff do seu mesmo dia agora, no hospital, e ela fala que, pra mim, o mais interessante é estar em contato com tudo. Tipo assim, eu me sinto bem quando eu tô... Sandrinha, veio artéria, é uma resposta acesso... difícil de ser dada, sabe? Sim. Porque eu acho que depende do perfil de cada um. Sim. A gente precisa se encontrar e fazer aquilo que a gente gosta de fazer. Sim. Né? Então, eu não sei te responder. Não sei o que o Sandrin, por exemplo, qual é o perfil que o Sandrin vai assumir. Eu não sei. Metade generalista, metade não sei. Específico, não mais sei. específico. Sim. Você precisa se encontrar e estar feliz na sua escolha. Na verdade é isso. Mas eu acho que não é uma o retorno tendência financeiro, ele vai vir. Entendi. Eu acho que não, porque se você não faz aquilo com satisfação, você não vai trabalhar com prazer. Sim, e às vezes o retorno financeiro não te faz feliz, né? Sim. Então, eu acho que quando você faz aquilo que você realmente gosta de fazer, você ganha mais porque você se doa mais, você faz com amor. Entendi. Mas a senhora não vê, por exemplo, como uma obrigatoriedade? Ter não que vejo, subespecializar, não? Não vejo. Porque tem algumas outras áreas que já está muito mais compartimentada, né? Não sei se eu posso até estar falando besteira, porque na minha área de vivência, mas eu vejo de ortopedia hoje muito mais o joelho, a mão, o do pé, a coluna. mão, a coluna, o quadril. A vascular não tem a vascular do braço, da perna e tal. Mas assim, a vascular ainda é geral. Mas a senhora acha que dentro não é uma obrigatoriedade? Não acho. Ter que se subespecializar? Não acho. Ah, que beleza. Dá até um pouco de paz. Não, até porque o teu perfil é como o meu. Sim. De querer fazer tudo um pouquinho. É. Fazer bem feito tudo, né? Sim. Não sei se o Sandrinho estaria feliz, por exemplo, de fazer só flebologia. Sim. Entendeu? Então, assim, na verdade, eu acho que a gente precisa se encontrar, né? Pra ver a sua... A gente vê hoje colegas fazendo flebologia ou fazendo exames, fazendo Doppler. Sim, só né? Doppler. E eu acho que a pessoa precisa pender na realidade perceber pelo que ela se melhor, sente mais confortável de trabalhar mais. Que se conecta, né, com o propósito de vida dela, em relação aos outros pilares, né? Mas que bacana saber disso. É claro que a gente não vai dominar tudo a fundo, vai ter as áreas de preferência, né? Eu percebo que a senhora gosta muito de arterial, por exemplo. A senhora ama cirurgia de carótida, fepo, aneurisma. Sim, ainda brilha os olhos. Né? É verdade, eu gosto muito. Então, é a sua área preferida? Eu, com certeza, disparadamente. Eu gostava muito de trauma, né? A minha escola foi no Souza Guiar, que é um hospital, o maior hospital de trauma da América Latina, né? Sim. Então eu vim de uma escola, e engraçado que o meu primeiro objetivo de chegar na cidade era entrar no Socorrão, que aqui é a referência para o trauma, né? Então a minha inquietude era para entrar no Socorrão. Hoje eu já modifiquei isso, porque a história do cansar, né? Sim. A gente cansa de fazer isso. No começo é empolgante, mas depois você não... Dá para modificar o perfil e o acolhimento, também que já deu a sua né? contribuição dentro daquele serviço, né? Não, talvez eu queira substituir ele por outro, alguma coisa do tipo. Pô, professora, maravilhoso. Então, estamos acabando nosso tempo. Legal, muito Pra mim foi uma honra. Eu acho que uma honra é minha. Então, a honra é minha. Depois de 8 anos, a gente voltar essa conversa com outras cabeças, né? Com outras vivências. Muito legal, Sandrinha. Espero que realmente a gente consiga impactar de uma forma positiva algumas pessoas aí. Vai, eu não tenho nem dúvida, porque se já impactar um já impactar, já valeu. Então já me impactou, então já valeu. Então, que legal. E eu acho que só reforçando pra galera que tá ouvindo em casa, a doutora Vanice é a minha chefe da residência de cirurgia vascular. Então, eu não sei se existe isso na história. Algum residente que já entrevistou o seu chefe e gravou e colocou no YouTube. Mas pelo menos a gente está fazendo história já de alguma forma. Então eu preciso mencionar que quando o Sandrinho optou em ficar no nosso hospital, eu disse para ele, você é o sonho de consumo de todo o processo da docência. E ele sorriu. E aqui ele sorri de novo, mas essa é a verdade, né? Então, assim... Isso. Que Deus continue iluminando assim a tua trajetória, né, as tuas escolhas, e já é vitorioso. Amém. Que a senhora continue sendo esse instrumento de luz, de presença, de estar por inteira nos locais, de ser fonte de amor, né, fonte de cuidado, que isso aí o pessoal ouviu alguém falando isso todos os dias, que a qualidade das tuas ações depende da qualidade de como você está, do teu estado interno, né? E a senhora está sempre
sendo protetora do seu estado interno, estando em paz, estando leve. Às vezes o bicho pega... A gente está fazendo o que a gente gosta, né? Então, por maiores que sejam os problemas e as dificuldades, a gente tem não leva como um fardo, como um trabalho, como a senhora disse no começo da... Pelo contrário, né? A gente leva como um ensinamento, como crescimento, né? Que maravilha, professora. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Para quem quiser conhecer mais a doutora Vanice, qual que é o seu Instagram? Doutora Vanice Ramos Vascular. É doutora, aí tem um underline, né? Underline. Vanice Ramos, underline Vasque. Vasque, pronto. Então o pessoal pode seguir no Instagram. Ela vai estar produzindo mais conteúdos agora. Já que ela influenciada pelo saiu da zona de conforto. Gostei, curti. Pronto. Este outro lado do microfone. Não é tranquilo? Foi. Foi tranquilo porque você é leve. Não, entendeu? Foi muito bom. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e desejo muito sucesso. Amém, professora, para todos nós. Espero que vocês tenham gostado. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, comentarem o que acharam da conversa, sugerirem outros temas, outros caminhos. E é isso. Um grande abraço a todos e até a próxima.